tudo bem? Meu nome é Pamela Coelho, esse é meu documento de identificação. Eu sou prof de Química na Rede Estadual de Ensino, atuo no Colégio Estadual Irmã Maria Margarida de Salto do Lontra e no Colégio Estadual Nova Esperança de Nova Esperança do Sudoeste. Bom, hoje estamos aqui para ter uma aula sobre ligações químicas, tá? Quando a gente fala de ligação, a primeira coisa que vem à nossa mente é que ligação se refere a um elo entre alguma coisa. No caso das ligações químicas, esse elo acontece entre todos os átomos químicos, tá? Eles se ligam de alguma forma para formar todas as substâncias e objetos que a gente conhece no universo, ok? Bom, para o ponto de partida eu trouxe aqui algumas substâncias que a gente tem mais contato no nosso dia a dia. Temos aqui a água, sal, açúcar e uma moeda, tá? Se a gente observar essas quatro substâncias, elas são ou apresentam características bem diferentes entre elas. A gente pode até dizer que o sal e o açúcar, por exemplo, são parecidos, porque eles são sólidos, se apresentam como um pó branco, cristalino, porém eles apresentam sabores diferentes, né? Enquanto o açúcar tem sabor adocicado, o sal é salgado. Se a gente comparar essas duas substâncias com a água, por exemplo, a gente percebe que são substâncias completamente diferentes. A água é líquida, inodora, não tem sabor, não tem cheiro, não tem gosto. E a moeda, ela é um metal. Ela é resistente, duro, um bom condutor de corrente elétrica, né? O que eu quero dizer com isso? Essas substâncias, elas têm características diferentes porque elas são formadas de maneiras diferentes por átomos químicos diferentes e em diferentes quantidades. Quer dizer, quem é responsável por tudo isso é as ligações químicas. Por exemplo, o sal de cozinha, como a gente vai ver hoje, é formado pela ligação iônica. A água e o açúcar são formados pela ligação covalente. E a moeda, ela é formada pelo elemento químico cobre pela ligação metálica, tá? Aí vocês podem me dizer assim, mas como que a água e o açúcar são formados pela mesma ligação e são diferentes? Justamente pelo que eu acabei de dizer, eles são formados por átomos químicos diferentes e em quantidades diferentes. A única semelhança entre eles é o tipo da ligação, tá? Muito bem, antes da gente adentrar especificamente nas ligações, a gente já viu conteúdo sobre átomos, né, os modelos atômicos, a gente já viu eles e também viu a tabela periódica, né? Só para relembrar, a tabela periódica, ela apresenta todos os átomos químicos que existem no universo e que foram descobertos até então, e ela está distribuída em ordem crescente de número atômico. O que é o número atômico? A quantidade de prótons e elétrons que esse átomo apresenta. Também está dividida em famílias, que são as linhas verticais, e os períodos, que são as linhas horizontais. Ainda uma subdivisão da tabela é os metais, os não metais, a família 18, que é a dos gases nobres, e o hidrogênio, certo? Muito bem. Vamos para as ligações químicas, então. O principal objetivo das ligações químicas é formar substâncias? Não. Quando a gente encontra os átomos lá na tabela periódica, eles se encontram de maneira isolada. Dessa maneira, eles estão na natureza de forma instável, quer dizer, eles ocupam muita energia para poder sobreviver. Tudo na natureza tem que ocupar a menor quantidade de energia possível. Logo, eles estabelecem ligação entre si na busca de atingir essa estabilidade. E o que seria a estabilidade dentro da ligação química? É o átomo químico ter a configuração eletrônica de um gás nobre. Isso se chama regra do octeto. O que significa? Lá na família 18, que é a família dos gases nobres, com exceção do hélio, que é um átomo muito pequenininho, os demais átomos, todos eles a sua camada de valência, quer dizer, a última camada eletrônica possível de eu encontrar elétrons no átomo, tem 8 elétrons, tá? Tendo 8 elétrons na camada de valência, é quando o átomo atingiu a sua estabilidade química. Fora a família 18, todos os demais átomos químicos, nenhum é estável. Por isso que eles se ligam entre si, na busca de atingir esta estabilidade. Como sequência, né, ou como consequência disso, eles formam todas as substâncias que existem, tá? Dentro das ligações, a gente pode encontrar 3 tipos dela: a iônica, a covalente e a metálica, como eu já tinha falado.
Hoje a gente vai ver especificamente a ligação iônica, certo? A ligação iônica das três, ela é a mais forte delas, porque ela envolve cargas positivas e negativas. Então, para mim separar esses átomos é mais forte, tá? Ela forma todos os sais que existem. A gente conhece bem o nosso sal de cozinha, mas existe uma infinidade de sais na natureza. Eles se apresentam sólidos à temperatura ambiente, eles são dissociáveis na água, quer dizer, se separam as cargas dentro da água. Eles são geralmente um pó branco, né? Sabor salgado, alguns têm sabor azedo, e eles apresentam alto ponto de fusão e de ebulição, certo? Mas como que ocorre essa ligação? Como que esses átomos se ligam? E entre quais átomos isso acontece? Bom, vamos lá. Ela ocorre entre metais e não metais. Todos os metais e não metais da tabela? Não. Dos metais das famílias 1, 2 e 13 e os não metais da família 15, 16 e 17. Os metais são os responsáveis pela doação definitiva de elétrons para os não metais. Se a gente já relembrar lá da tabela periódica, quando a gente viu, quem está nas famílias superiores da tabela, por exemplo, quem está na família 1, 2, 13, 15, 16, 17, os números finais representam a quantidade de elétrons que esses átomos têm na sua camada de valência. Então, quem está na família 1 tem 1 elétron na camada de valência, quem está na família 2, 2 elétrons, quem está na família 15 tem 5 elétrons e assim sucessivamente, certo? Para ser estáveis, eles precisam ter 8 elétrons, certo? Então, esses três aqui que estão na família menor, é mais fácil para eles, energeticamente falando, doarem os elétrons que eles têm na última camada de valência, e a camada anterior tem 8 elétrons, então eles atingem a estabilidade, do que eles receberem uma quantidade muito maior de elétrons do que eles possam doar, né? Por isso que os não metais vão receber. Eles têm uma quantidade grande já de elétrons, então só precisa receber alguns para fechar, certo? Nessa doação e recebimento de elétrons, formam-se cargas positivas e negativas. Quem tem a carga positiva chama-se cátion, quem tem a carga negativa chama-se ânion. Essa carga se refere à quantidade de elétrons que tem na camada na doação que ele vai ter, tá? Então, quem está na família 1 tem 1 elétron na camada de valência, vai doar 1 elétron, por isso a carga é mais 1. Quem está na família 13 tem 3 elétrons na camada de valência, por isso vai doar 3 elétrons e sua carga é mais 3. Aqui se refere à quantidade de elétrons que eles precisam receber. Quem está na família 15 tem 5 elétrons na camada de valência, precisa chegar no 8, vai receber 3. Quem está na 16 precisa de 2, quem está na 17 precisa de 1. Aqui a gente tem uma formulazinha bem fácil e básica de como vai acontecer essa ligação. A gente tem 2 átomos genéricos, A e B. A gente coloca em cima desses átomos as cargas referentes à família quais eles estão. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo do magnésio e o cloro. MgCl. O magnésio está na família 2. A carga dele é positivo 2. O cloro está na família 17. A carga dele é negativo 1, certo? Seguindo essa formulazinha aqui, eu só inverto essas cargas sem os sinais. Então, a minha fórmula final vai ficar Mg1, Cl2. Só assim para mim estabelecer a ligação. Aqui eu trouxe um exemplo do nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, bem minuciosamente para vocês verem como que acontece. Eu peguei o átomo de sódio, retirei as informações principais dele que traz na tabela. O Na, o sódio, né, por estar na família 1, ele tem 1 elétron na camada de valência, certo? Se eu observar aqui na minha distribuição eletrônica, a próxima camada, que é a segunda, ela tem 8 elétrons. Então, se ele doar esse 1 elétron lá para o vizinho dele, cloro, que tem 7 elétrons na camada de valência, ele perde essa última camada. A camada anterior tem 8 elétrons, ele estabiliza. Esse 1 elétron doado lá, ele tinha 7, ganhou 1, ficou com 8, também estabiliza. Então, é dessa maneira que acontece a ligação, tá? Só para relembrar, então, a ligação iônica forma todos os sais que existem.
e ela acontece entre os metais e não metais da tabela periódica dessas famílias respectivamente. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.